Olá, amigos das redes sociais. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcos Escobar. Eu criei um canal aqui para discutir essas questões, atuais, da economia brasileira, da economia internacional, nesse momento de pandemia do coronavírus. A ideia é abrir um canal aqui para discussões, de aprendizado, e realmente estou à disposição para vocês, ouvintes, vocês, seguidores, de tirar dúvidas, dúvidas quanto a onde aplico meu dinheiro, onde está pegando a situação minha financeira. E isso pode ser atribuído tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Tenho experiência em 20 anos na gestão de riscos, energia elétrica e o mercado de agroindústria de uma maneira geral. Então hoje eu vou abrir o meu tema numa solicitação que alguns amigos, alguns empresários têm me colocado. Quer dizer, até onde vamos com essa crise, Essa crise, assim, já há analistas colocando que vai ser uma crise do século, vai ser uma crise mais grave do que a 29. Ela já está mais grave que a crise de 2008, da crise financeira de imobiliária americana, e realmente os indicadores colocam que nós vamos viver dias e meses aí bastante difíceis no campo econômico, tanto no campo econômico quanto no campo social e da doença em si. Eu vou dividir meu tema hoje em 5 partes, 5 partes que a gente acha que nós vamos passar e de que forma que a gente vai mitigar e vai contornar essa situação do ponto de vista financeiro. A primeira parte, então, eu coloco que foi a pandemia em si, o surgimento do vírus, Então, com o surgimento em torno do mês de janeiro, no início de janeiro, lá na China, houve realmente uma grande preocupação do mercado financeiro, As bolsas realmente ficaram preocupadas, o mercado de juros ficou bastante nervoso, os juros futuros, e depois da China, esse vírus, infelizmente, ele se espalhou pelo mundo todo. Ele começou mais forte na Europa, passou pelos Estados Unidos e agora está também nas Américas, aqui na nossa América do Sul, na Ásia, quer dizer, em todos os cantos do planeta. Então a gente está vivendo realmente um momento bastante difícil, que foi essa primeira fase, realmente o que ocasionou para a economia. E com isso veio o quê? Veio a instabilidade. Então as bolsas caíram mais de 40%, houve o fechamento de empresas, houve o fechamento do comércio, isso por conta do quê? De tirar a mobilidade das pessoas, porque a recomendação da OMS é que as pessoas não saiam de casa e não fiquem aglomeradas, porque esses vírus ele espalha de uma forma muito rápida. Então foi essa a primeira fase que nós vivemos, o aumento de mortes, e realmente a questão da queda dos valores, dos financeiros da bolsa e do aumento das taxas de juros futuros. A segunda fase eu atribuiria o quê? Eu atribuiria as perdas das posições futuras que nós temos, que os investidores têm nas bolsas. Então, há muitos investidores que venderam dólar a 4,50, 4,60, compraram petróleo a 70 dólares, enfim, compraram moedas, compraram commodities, venderam, então há uma exposição muito grande desses agentes em relação às posições das bolsas de valores e de mercadorias. Essa fase ainda, eu acredito que ainda a gente não passou o grave dela, porque a partir do momento que as empresas começarem a ter que renovar as linhas, pagar seus ajustes, e no momento que não estão faturando e não estão recebendo, então nós vamos ter uma segunda fase muito difícil aí para o mercado. Então essa fase ainda está por vir
e ela vai ser uma fase bastante complicada também do meu ponto de vista. Então você que é investidor, você que trabalha com risco, fique atento que podemos ter novas perdas aí no mercado. A terceira fase eu chamo de perdas físicas, né? O que são as perdas físicas? Quer dizer, todo esse fechamento de fábrica que houve, de parada do comércio, isso vai ocasionar grandes perdas, né? Por parte das empresas e por parte das pessoas que estavam trabalhando, estavam fazendo negócios, né? Então essas perdas, o mercado ainda não, do meu ponto de vista, ainda não prefixou essas perdas, porque elas realmente ainda não aconteceram ainda, né? Você vê, a gente pode notar que nenhuma empresa ainda quebrou, nenhuma empresa fechou, assim, do ponto de vista de falência, decretou recuperação. Quer dizer, então nós temos um problema que quando acontecerem, né, que eu acredito que daqui mais ou menos uns 60 dias, talvez menos, né, porque as empresas não estão faturando, quer dizer, os números de queda de PIB vão chegar, né, os números de desemprego vão chegar. Só os Estados Unidos em 3 semanas já teve pedido 16 milhões de desempregados. Essas pessoas ainda têm alguma gordura, algum dinheiro que guardaram, então realmente ainda esse momento a gente não viveu. Então vamos ter que também prestar bastante atenção nesse momento. A quarta fase, que eu chamo de retomada em si da economia. Quer dizer, quando que a gente vai retomar a economia? Então, a hora que realmente passarem os números das mortes, dos controles, os governos soltarem as economias para realmente começarem as suas atividades, né? E a dúvida é como que essa economia vai retomar. Tem estimativas aí que já colocando que o PIB de alguns países no primeiro semestre pode cair a mais de 10%. Dependendo da retomada e do número de empresas que estarão fechadas e o número de desempregados, essa retomada pode ser muito lenta. Quer dizer, tem uma expectativa que essa retomada vai ser grande, né, quando o coronavírus se estabilizar. Então isso faria com que a economia voltasse a crescer. Mas isso, do meu ponto de vista, também vai causar bastante instabilidade no mercado. Então nós temos essa fase também. E a última fase, que eu chamo, que é talvez pode ser uma das piores, né, das 5 fases, né? Porque o que vai acontecer? Passado todos esses pontos que eu coloquei, os 4 itens, que, na verdade quem está injetando dinheiro nas economias, nas empresas, são os governos, né? Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil já tem uma estimativa que vai colocar de 8% a 10% do PIB para ajudar as empresas. Os Estados Unidos já está com 10%. A Europa também, mais ou menos nessa toada. O Japão também. Então, 10% a 15% do volume do dinheiro dos estados vão ter que ser colocado nas economias para fazer essa economia retomar. Isso vai ser gravíssimo, porque um país como o Brasil, que já tem um endividamento grande, já tinha uma nota de crédito muito baixa do ponto de vista da credibilidade dos investidores, quer dizer, podemos chegar a uma dívida pública de mais de 100% do PIB. Isso para o Brasil pode ter um reflexo muito grande na economia. Então a gente também vai ter uma fase bastante, do meu ponto de vista, bastante volatilidade e muito turbulenta. Então você que é do mercado financeiro, você que tem investimentos, tem que ficar atento a todas essas fases, que realmente a gente só está no começo, né? Nós estamos só no começo da crise do coronavírus aí que estão se chamando, né? Obrigado a todos e uma ótima semana a vocês, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, me coloco à disposição nas redes sociais. Um abraço.